Quero. Pessoal, é uma honra muito grande não estar aqui. É uma honra poder transferir esse conhecimento para vocês. Nós estamos aqui realmente com um sentimento de libertação, tá? Porque existem algumas coisas na jornada empreendedora que a gente não aprende na escola, a gente não aprende com ninguém, a gente aprende com Deus, tá bom? Então, o que eu gostaria de transferir para vocês nessa tarde é exatamente isso que o Senhor me ensinou. Quem aqui sabia que Israel, o país, no meio do empreendedorismo, é chamado Startup Nation? Quem sabia aqui disso? Ok, 1, 2, 3, ok. Então, se você não sabe, você pode chegar em casa, vai fazer uma pesquisa rápida no Google e você vai perceber que Israel, aproximadamente 15 anos para cá, é chamado de Startup Nation. Por quê, Joshua? Exatamente essa pergunta que eu fiz quando eu estive em Israel em 2016. Eu já fui em Israel algumas vezes, para a graça de Deus. Mas em 2016 eu estava participando de um evento, de uma daquelas caravanas cristãs, e fui participar da festa dos tabernáculos, e veio, então, além de vários preletores espirituais, religiosos, pastores, rabinos, porque os judeus também participam dessa festa, mas veio um preletor que me chamou muita atenção, que foi exatamente o ministro do Desenvolvimento e Economia de Israel. E naquele dia, naquela noite, ele falou exatamente sobre o que Israel estava fazendo, por que Israel estava sendo reconhecida no mundo todo como Startup Nation. E eu fiquei assim, nem eu sabia daquilo. E ele começou a contar tecnologias que estavam sendo desenvolvidas em Israel. Uma delas era a tecnologia que já previa a antecipação da célula cancerígena. Outra tecnologia era a tecnologia de irrigação no meio do deserto. Veja bem, no meio dos desertos de Israel, porque não é só um, Israel foi o único país que conseguiu desenvolver uma tecnologia que não é digital, preste bem atenção, e preste atenção nessa palavra, tecnologia não tem a ver só com digital, ok? Mas Israel conseguiu desenvolver uma tecnologia que traz a irrigação, água, para o meio do deserto e consegue fazer com que plantações inteiras venham frutificar. Porque Israel hoje é considerado, então, o terceiro maior ecossistema de inovação do mundo. Vou já chegar lá. Você pode observar que aqui tem Startup City Jerusalém, Margalit, que é um dos fundos muito importantes no mundo e que nós estamos nos aproximando. Você vai ver ali em cima uma setinha amarela. Vocês estão conseguindo ver uma setinha amarela lá em cima? Israel no terceiro lugar a nível de ecossistema mundial, como durante vários anos, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, como sempre o terceiro maior ecossistema do mundo. Segundo lugar, Reino Unido, primeiro lugar, os Estados Unidos. Ou seja, quanto mais os países desenvolvem novas tecnologias, quanto mais os países desenvolvem novos empreendedorismo, mais o país se torna forte a título mundial, ok? E observe bem uma coisa, Portugal está na mesma luta que todos esses outros países maiores. O que acontece que é o seguinte, baseado nisso, como nós vamos, então, entender que para receber esses fundos europeus, ok, vocês têm que fazer parte deste ecossistema. E aqui, nesse caso, aqui, aconteceu um recorde mundial. Ou seja, foi a primeira vez que um país liberou 1.000 cheques com fundo perdido, ou seja, sem devolução. Foi a primeira vez em um país no mundo que liberou 1.000 cheques sem necessidade de devolução para startups. Foi o Startup Voucher, que aconteceu agora, um mês atrás, mais ou menos. O governo lança novo sistema de incentivos dirigidos às startups. Enfim, isso acabou repercutindo no mundo todo. E startups podem candidatar-se a 30 milhões dos vouchers, ou seja, 1.000 cheques de 30 mil, 30 milhões.
Temos aqui a Agrotec e Transição Climática, passam a ter dotação prioritária, porém não são só para essas. Esse mês agora abriram mais 2.000 cheques de 10 mil euros. Gente, falando isso, as pessoas acham assim, não, isso é normal. Não é normal. Isso é uma corrida contra o tempo que Portugal está insistindo há mais de 10 anos. Por quê? Porque há mais de 10 anos Portugal começou um plano piloto de atração de talentos e atração de investimentos internacionais na área de inovação e tecnologia, porque Portugal observou exatamente a história de quê? Israel. Ok? Então, qual foi o primeiro ponto do plano piloto de Portugal? Trazer o Web Summit para cá, para Portugal, que é o evento principal de inovação e desenvolvimento de tecnologia do mundo, sem dúvida alguma. Aqui existe um pequeno mapa que eu trouxe para vocês de vários fundos que estão abertos agora. Okay? Essa linha vermelha ela vai mostrar para vocês o seguinte, ali em cima, se eu não me engano, a dotação 98 milhões, 172 milhões, o outro 533 milhões, 634 milhões, 1 bilhão, acho que 65. Falando assim, vocês dizem, é mentira. Não parece mentira, sinceramente? E eu também achava que era mentira. Quando eu comecei a ver esse mundo, eu falei, não é possível que tem tanto dinheiro disponível. E tem. A questão é que nós, empreendedores, amém? Nós precisamos nos preparar para isso. Afinal de contas, o que é startup, não é? Estou falando de startup, afinal de contas, o que é startup? Startup é um modelo extremamente escalável. Inovador, mas extremamente escalável. E aí eu tenho um exemplo aqui muito claro que eu acho que vocês já perceberam. O Airbnb, por exemplo. Quem é que conhece o Airbnb? Tá. O Airbnb nasceu como uma startup. E o Airbnb conseguiu escalar mais do que hoje as maiores redes de hotéis do mundo. Então, veja bem, mas você fica aí pensando, meu Deus, mas é muito difícil criar uma ideia extremamente escalável. Quem aqui acha que é extremamente difícil? Levanta a mão, seja sincero. Ok. Mateus, você acha difícil? Difícil, mas é possível. Ótimo, ótima resposta. Eu vou dizer assim, não é fácil, mas é possível. Porém, escuta só uma coisa. Quem disse que você precisa ser um unicórnio bilionário? Nós não estamos falando sobre isso, não é essa a palestra. A palestra é, você pode ter seu negócio escalável, ok que não chegue a se tornar um Airbnb, mas pode se tornar um Orbpet, que está já negociando para ir para o Brasil. Ok? Pode se tornar um negócio não tão pequeno. Em outras palavras, a PME, o modelo de pequenas e médias empresas, sempre vai ter um teto. Por exemplo, você tem um restaurante. Quem aqui disse que tinha um restaurante? Tem quantos funcionários no restaurante? 3? Tá. Aí você tem 3 funcionários e você fica pensando, eu quero alcançar por mês, sei lá, 10 mil euros de faturamento, 30 mil euros de faturamento. Quando você chega nesses 10 mil, 15 mil euros, que é uma espécie de target, né? Aí o que acontece? Como é que você faz para escalar esse restaurante? Você tem que contratar mais pessoas, não é isso? Outro exemplo, eu tenho um amigo meu que ele tem uma transportadora, aqueles caminhões, né? Então ele compra um caminhão, Jorge, já estou com 30 caminhões. Eu falei, legal, quantos funcionários? 80. Falei, e para você escalar para 100 caminhões? 200 funcionários. Ou seja, cada vez mais que você vai crescendo a estrutura da sua empresa, o custo dessa empresa PME também vai crescendo. A grande diferença é que a startup, ela vai manter uma base inicial e, posterior a isso, só se houver realmente um grande fundos como o do Mateus, aqui já é um extraordinário, que ele vai precisar contratar muita gente. Ok? Por exemplo, quem aqui sabia que a Tesla também nasceu como uma startup? E a Tesla também, como a Tesla conseguiu escalar tão rápido? A Tesla, houve toda essa revolução do carro elétrico, toda essa revolução
da inovação, de quem é o Elon Musk, não é? Ou seja, a figura dele, ok. Mas poucas pessoas sabem que também a Tesla recebeu rodadas de investimento. As rodadas de investimento só são possíveis para o quê? Startups. PME não tem condições de ter rodadas de investimento. Empresa tradicional, custo inicial, R$50 mil para começar a empresa. Um restaurante, por exemplo. Tá, vamos colocar aí 10 mil euros para você começar. Quanto começa um restaurante, meu amigo? Diga para mim. Você que tem uma churrascaria, que inclusive eu já fui convidado para ir lá no seu rodízio espeto. Não falo, não vou levar ninguém, não. 25 mil. Tá, ok. Tudo bem. É rentável? Lógico. Alimentação é um dos negócios mais rentáveis aqui, mais rápido. Não é verdade? Esses 25 mil tiram em 6 meses. De volta? 1 ano. 1 ano. Tá, tudo bem. Vamos pensar outra coisa. Uma loja de sapatos. Sei lá, investe lá 30 mil. Quanto tempo tem esse 30 mil, um payback desse dinheiro? Não sei. Startup. Olha ali o que eu falei para vocês, a linha de crescimento. A linha de crescimento ela vai sempre acompanhar também o custo zero. Não acredita? Vou dizer para vocês. Modelo inicial, você vai fazer um plano de negócio e zero custo. Vou pular o segundo. Equipe, você pode começar com zero. Tantas startups podem começar com zero, Matheus? Estrutura digital. Hoje, com inteligência artificial à vontade para tudo freemium, zero. Vendedores, zero. Aluguel de equipamentos, zero. Só um computadorzinho no máximo. Abertura de empresa, zero. Sabe por quê? Porque a startup ela não começa quando você abre o NIP, ela começa quando você faz o plano de negócio para apresentar para o investidor, ou para um desses vouchers e ganhar 10 mil, ou 20 mil euros, enfim. É essa a intenção do voucher, é você começar do cheque de 30 mil. A única coisa que eu coloquei bem assim, formação do líder, urgente. Por quê? Porque é aí que faz a grande diferença. Na startup, a grande diferença é você, é o empreendedor.